Bem-vindos, irmãos, a mais uma edição do programa Verbum da Diocese de Santo André. Nós estamos no dia 1º de julho, primeiro dia desse mês, já na transição do primeiro para o segundo semestre, e celebramos a quinta-feira da 13ª semana do tempo comum. Convido você a rezar para assim meditarmos na palavra de Deus prevista para hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. São Mateus diz que Jesus conhecia os pensamentos. Então ele sabia tanto da fé daqueles que trouxeram o paralítico naquela cama, mas também da malícia daqueles que o acusaram de blasfêmia. Da mesma forma, meus irmãos, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele sabe muito bem que nós, ao mesmo tempo, alternamos essas duas tendências narradas no Evangelho de hoje. Momentos de fé e momentos de desânimo. Mas em todos esses momentos, nunca nos faltou, pode perceber, alguém que nos conduzisse à verdade, que nos colocasse de volta no caminho, como aqueles amigos do paralítico, que o conduziram à presença de Jesus. Vamos fazer memória nesse momento daquela pessoa, daquele sinal, daquela ocasião em que Deus nos falou tão claramente. Se nós não tomamos consciência disso ainda, que nos apossemos dessa verdade, de que Deus nos fala através de sinais concretos da nossa vida. E naquele momento a paz foi devolvida ao nosso coração. Como Jesus disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Então, meus irmãos, que nos levantemos também, não tanto uma postura corporal, mas mais uma postura interior, que nos levantemos de qualquer condição que, como limitava aquele paralítico da mobilidade, nos limite na nossa caminhada em direção ao céu, à bem-aventurança. Que nós contemos com essas boas amizades, como o paralítico contou com aqueles seus amigos, que pode ser entendida não só como aqueles que estão ao nosso entorno, aqueles com os quais nós nos identificamos, mas vamos aprofundar um pouco esse laço de amizade, entendendo também como a nossa comunhão com os outros membros da igreja, seja os que nós conhecemos, seja os que nós não conhecemos, e mais, com as orações, com as mortificações, com as boas obras, de gente até anônima, que nos ajuda naquele dogma que nós professamos no creio da comunhão dos santos. Que possamos nos valer desse tesouro espiritual, de irmãos que estão vivendo, labutando, sofrendo em outras partes do mundo e oferecendo isso tudo como mérito e que é aplicado para nós pela nossa salvação e nossa santificação. Isso também é contar com a ajuda dos nossos amigos espirituais e também os santos. Hoje, meus irmãos, a igreja celebra a memória do preciosíssimo sangue de Jesus, uma memória muito antiga e muito profunda, de uma teologia que nos traz muita sabedoria a respeito da entrega de Jesus por nós. Esse sangue que corre nas nossas veias através da Eucaristia que nós comungamos, que nós celebramos, que nós recebemos. Vamos então, nesse mês do preciosíssimo sangue de Jesus, pedir a esse sangue derramado pela nossa salvação, sangue que fez valer as palavras de Jesus no Evangelho de hoje: teus pecados estão perdoados, porque é sangue redentor. Para que a nossa fé, a nossa coragem nunca se abalem,
Pelo contrário, que nós recobremos o ânimo a cada sinal que Deus nos dá na nossa vida para, como aquela multidão admirada, glorificarmos também a Deus. E assim, com fé, peçamos pelas nossas intenções e pelas nossas necessidades particulares deste dia, rezando. Ó Deus, que resgatastes a todos pelo sangue precioso do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, celebrando sem cessar o mistério de nossa salvação, possamos alcançar os seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.